assunto, falando de revitalização do centro e também dos prédios no centro de Teresina, na área central da capital, nós vamos conversar com o nosso querido Zan Viana. A gente falou de insegurança no centro e o Zan Viana acompanhou ontem uma reunião entre empresários e moradores ali do centro. Nesse encontro foi lançado o movimento SOS Centro. Agora, eu vou conversar com o Zan, corta isso, você vê imagens aí, os moradores, aí a gente começa a ver a mobilização da população, não é? A mobilização do povo. Quando tem mobilização popular, quando tem mobilização das pessoas, aí eu boto fé. Aí eu começo a acreditar que o negócio vai para frente. A população, rapaz, aí os comerciantes, os moradores, aí chegou, né? Chegou no ponto que não dá mais. Por exemplo, como é que você vai falar de centro? Incentivar as pessoas a morarem no centro. Chega às 6 horas da tarde, você vai para o centro. Entrou em casa, você não pode sair mais, não. Mas não pode sair mais. Como é que pode? Né? Como é que fica? Durante o dia tudo bem, mas... Entendeu? Então, é importante que haja essa mobilização popular. Rapaz, olha, a classe política, ela é extremamente sensível a mobilizações populares. Basta ver a história recente da política brasileira. É um ponto que, quando a população se mobiliza, quando a população fala, a classe política carrega. Entendeu? Baixa os pneus. Porque tá aí, ó, população firme e forte em busca dos seus direitos. Parabéns. Vamos só saber do Zan Viana quando ele estiver pronto aí, colocar o Zan Viana para que a gente possa entender melhor qual o resultado. Zan, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Como é que surgiu essa ideia? Claro, a gente sabe mais ou menos, mas enfim, a mobilização, a ideia da mobilização e qual é o cronograma desse movimento para se conseguir chegar ao objetivo final. Boa tarde, Douglas, boa tarde à nossa audiência. Bom, eu quando cobri essa matéria e eu dei uma volta pelo centro de Teresina, a gente adquire assim como eu diria, eu fico imaginando as pessoas que moram no centro, porque tem uma certa poesia, né? Os centros das cidades têm uma certa poesia, né? É onde tudo começou, onde surgiram os primeiros habitantes, as primeiras moradias, e é muito triste, né, você ver o centro de Teresina, né, abandonado desse jeito. Como você mesmo falou, eu fiz a cobertura ontem de um movimento que ele foi fundado ontem. Na verdade, ontem a diretoria foi eleita e as primeiras ações elas foram divulgadas já. E a médica, Lúcia Santos, ela é presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Piauí. O consultório dela, Douglas, só na semana passada, foi assaltado 3 vezes. Então, diante disso, ela acelerou aí esse processo, juntou os moradores, os lojistas, os empresários, exatamente como você acabou de falar, essa mobilização para tentar salvar o centro de Teresina. Ela nem fala tanto de revitalização, a gente usa muito essa palavra revitalização, mas aí ela tem algumas propostas. Na fala dela, ela pede, né, a desocupação do centro da cidade pelos usuários de droga, pelas pessoas em situação de rua. Ela pede, né, que os políticos, né, os gestores, eles tomem uma iniciativa exatamente para tentar salvar o centro da cidade. E aí, claro que ela conta com o apoio, né, de vários outros lojistas. Eu também conversei com um empresário que tem uma agência de viagens. Ele nasceu, cresceu, né, e mora até hoje no centro de Teresina, e ele sente muito, né, essa questão da insegurança no centro de Teresina. Mas vamos ver mais detalhes na matéria, né, sobre a fundação do movimento SOS Centro. Ao andar pelas ruas do centro de Teresina, se percebe vários pontos comerciais fechados, imóveis abandonados. Muita gente também tem evitado frequentar a região central da cidade por conta da sensação de insegurança e de abandono. A médica Lúcia Santos
tem consultório na rua Davi Caldas e somente na última semana foi assaltada 3 vezes. A situação aqui está tão caótica. Agora, na última semana, entraram 3 vezes no consultório. 3 vezes. Um no domingo e no outro final de semana, sábado e domingo. Repetidas vezes. Mas já entraram outras vezes também. Então ficou de um jeito que não está para suportar. Mas esse problema não é exclusivo da nossa capital, não. Outros grandes centros urbanos têm a mesma problemática. O que acontece é que em outros estados, gestores, empresários e a população estão adotando alternativas para fazer com que as regiões centrais voltem a ser habitadas. Teresina também começou a ter esta iniciativa. Na tarde desta segunda, lojistas, empresários e moradores da região do centro se reuniram para fundar a Associação SOS Centro. A reunião foi o pontapé inicial para eleger a diretoria e definir grupos de trabalho para dar início às ações de fato. Um dos empresários à frente do movimento é o Dr. Samuel Rego, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. Nós temos nos preocupado muito com essa situação. O centro era um polo de saúde, né? Hoje esse polo de saúde murchou. Isso tem acontecido também em outras áreas, né? Nós temos observado o comércio de uma forma geral, tem declinado muito e as pessoas têm migrado, né, para outras áreas. Os prédios estão abandonados, o número de moradores de rua tem aumentado aqui, muitos usuários de drogas e algumas dessas pessoas que também transitam por aqui, na verdade, são arrombadores, né? São pessoas que estão aqui, de alguma forma, aproveitando essa falta de segurança no centro e invadindo as casas, invadindo as lojas. E tudo isso tem trago um temor muito grande para a população que deseja exatamente isso, resgatar o centro de Teresina. Também uma das fundadoras do movimento SOS Centro, para a médica Lúcia Santos, a questão mais urgente é exatamente a segurança pública. Propõe também uma desocupação imediata de pessoas em situação de rua e usuários de droga do centro de Teresina. Nós exigimos de imediato segurança pública, desocupação, a identificação e a evacuação do centro dessas pessoas que botam medo, que ameaçam, que arrombam, que assaltam. Então tem que ser feita a identificação. Quem tiver em situação for vulnerável, morador de rua, o governo tem a obrigação de acolher essas pessoas, porque elas foram jogadas, né? Então ele tem a obrigação de fazer isso. E quem for criminoso, arrombador, bandido, também tem um lugar para ir. Mas de imediato a gente exige segurança imediata e redução do IPTU. O empresário Jorge Leite, que nasceu, cresceu e tem empreendimento comercial no centro de Teresina, apoia a fundação do movimento. Aquele velho ditado, né? Toda caminhada só começa com o primeiro passo. E é importante a criação dessa associação para que a gente junto, né? Todo mundo em conjunto, vai mostrar uma força que precisa revitalizar realmente o nosso centro da cidade. Então a gente acredita que essa fundação vai ser um pedra inicial, o pontapé inicial para que haja realmente uma mudança do nosso centro da cidade. E Douglas, quando eu fiz a matéria, quando eu voltei, que eu cheguei na redação, eu fiquei conversando com o jornalista Marco Vilarinho, porque a gente tem um ponto em comum, que a gente morou em Recife, né? Então, o Vilarinho, quando ele morou em Recife, nos anos 70, o centro da cidade vivia o seu momento áureo, né? Quando eu fui estudar em Recife, nos anos 90, o centro da cidade estava assim caótico, estava assim, era horrível de ver. Poucas pessoas frequentavam o centro de Recife e agora, né, se você for em Recife, ali é um exemplo, porque está tudo revitalizado, tem bares, tem shopping center no centro de Recife. Então, é uma mudança assim radical. E sorte lá dos moradores de Recife que pode desfrutar de um centro histórico lindo, bonito, e Teresina também podia ser da mesma forma, né? Porque o centro daqui também é muito bonito, né? Tem o Teatro 4 de Setembro, que venham ideias, né? Boas ideias para tentar revitalizar e transformar o centro de Teresina.
Obrigado, Zan, pela participação. Lembrando que amanhã a gente tem uma reportagem especial sobre essa questão do centro de Teresina. Chamar a sua atenção, que está acompanhando agora a reportagem do Zan, acompanhou outras reportagens que nós veiculamos no jornal Dia News. Amanhã tem uma reportagem especial sobre o centro de Teresina. Até a próxima, Zan. Obrigado. Até mais, Douglas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos pontuar aqui algumas questões. Enquanto isso, o Diol vai colocando as imagens aí, que é o seguinte. Essa é uma responsabilidade prioritariamente da Prefeitura de Teresina. Não é? Prioritariamente. Não só da Prefeitura de Teresina, mas prioritariamente de Teresina. A gente vê a médica falando aí, governo, aí há uma confusão entre governo estadual e governo municipal. Essa revitalização do centro, ela é uma ação basicamente da Prefeitura, do governo municipal. Claro, com participação também do governo estadual. Inclusive, eu já ouvi várias vezes o governador Rafael Fonteles falando sobre revitalização do centro, dizendo que está aberto para sentar, para conversar, para discutir e para montar, junto com a prefeitura, enfim, com entidades como o SOS Centro, um projeto para desenvolver a área central da nossa capital. Inclusive, esse tema, Centro de Teresina, vai ser um tema muito discutido durante o período eleitoral. Já está sendo muito discutido nesse período pré-eleitoral. E vai ser muito discutido durante a eleição, nos debates, nas entrevistas, nas aparições públicas dos candidatos, em palanques, em reuniões. Vai ser muito discutido, está em pauta. Transporte público, saúde. A revitalização do centro está em pauta. O que não se pode e aqui eu não estou me referindo ao SOS Teresina, não, estou falando de um modo geral. O que não se pode é politizar movimentos usando determinadas causas. Não é? Determinadas causas. Então é o seguinte, por exemplo, a médica falou, eu entendo, o lado dela, ela está completamente certa. O empreendimento dela foi invadido. Agora, vamos fazer um levantamento das informações, dos dados atuais com os dados de 2 anos atrás. Houve uma diminuição gritante nos roubos, nas ações criminosas no centro de Teresina durante o período ali do fim da tarde, início da noite, madrugada, houve uma diminuição. Zerar é quase impossível. Quer dizer, é impossível, em qualquer lugar, não só em Teresina. Agora, o que é que vai ajudar? A revitalização em si. Quanto mais movimentação, mais empreendimentos, mais shows, mais isso. Quer dizer, quando a gente vê o centro pulsante, o centro funcionando praticamente 24 horas por dia, claro, chegando em determinado horário ali, começa a funcionar bares, restaurantes, shows, apresentações culturais. Aí você tem automaticamente um afastamento da criminalidade. Não é? Tem um afastamento da criminalidade. Então é preciso pontuar, não politizar. Então, vamos ver se o movimento procura, em princípio, o prefeito de Teresina para tentar uma agenda e resolver, depois o governo do Estado e todos juntos. Mas, por exemplo, dizer assim, nós queremos urgentemente a retirada de todos os usuários de drogas do centro. Mas não tem usuário de droga só no centro, tem usuário de droga na cidade inteira. Como é que vai fazer? Vai pegar, jogar dentro de um carro, amarrar e jogar onde, esse pessoal? Não tem internação compulsória. Entende? Então precisa fazer um trabalho para conscientizar. Os criminosos não, obviamente que esse é um trabalho da segurança, ir lá flagrar e prender. Mas retirar assim, como pirlim-pim-pim, né? Pá! Não tem isso. É o seguinte, tudo tem que... Teve um empresário que falou, tem que dar o primeiro passo. Vamos lá. O que é possível fazer? Vamos elaborar aqui um calendário, sei lá, um organograma aqui de ações. Essa ação demanda quanto tempo, aquela ação demanda quanto tempo, vamos ver, vamos estudando, vamos trocando informações. Esse não é um trabalho também que vai ser resolvido da noite para o dia, mas o objetivo principal não é a questão política contra governo A ou governo B. O objetivo principal tem que ser o centro de Teresina. Nessa hora você tem que se despir de qualquer preferência política e fazer isso como cidadão. O cidadão, estou falando do SOS não, estou falando de um modo geral. O SOS está de parabéns pela união dos empresários, moradores, enfim. Mas é importante que a gente debata o tema, até porque os pré-candidatos à prefeitura estão debatendo,
mas debata de uma forma correta.